Será que você pode falar alguma coisa com qualidade, com até um certo fundamento, uma lógica? Você pode falar algo sobre um livro que você nunca leu, ou sobre um livro que você já leu há muito tempo e não lembra mais. A obra do escritor Pierre Bayard, essa obra aqui, traz esse tema interessantíssimo. O nome da obra, How to Talk About Books You Haven't Read, ou seja, como falar sobre livros que você não leu, que nós não lemos. E aí ele instaura uma polêmica, ou melhor, ele levanta uma possível polêmica, na medida em que ele traz questões interessantes para um debate também muito interessante. Ele é professor de literatura e é psicanalista, e vai estudar a sério uma questão que por vezes ela passa dentro de uma ordem de certo pudor que devem ter as pessoas que não leram os livros que dizem ter lido em relação ao debate público. E ele, como professor, como acadêmico, como alguém do meio universitário, vai trazer para a gente uma visão que eu acho muito interessante, que é dizer que, primeiro, nem todo mundo leu tudo que diz que leu. Segundo, é impossível fazer isso, né? E, dentre outros argumentos, que não vem ao caso aqui para não alongar demais a minha fala nesse vídeo, o Pierre Bayard, que fez muito sucesso com esse livro na França, depois veio a ser traduzido para outros idiomas, no Brasil também, ele vai ser excessivamente sincero e dizer que, mesmo não tendo lido certas obras, é possível que alguém tenha boas conversações sobre ela com outras pessoas. Obviamente que ele vai também suscitar um certo cinismo e um ar de crítica, mas ao mesmo tempo de humor. Vai tratar de forma bem-humorada em certos momentos a questão, ainda que ela seja séria e que ele não deixe de tratá-la com seriedade, que é, você tem que fazer uso de certos argumentos, de certas estratégias para manter uma conversação com alguém sobre uma obra que você não leu. E para isso você tem uma série de artifícios que ele vai citar no livro, ele vai indicar para a gente, que é, primeiro, não ter vergonha de falar sobre a obra, é colocar algumas ideias e defendê-las, independentemente se elas estão ou não de acordo com aquilo que a crítica pensa, ou que alguns estudiosos da obra pensam. Levar para esses momentos sociais um pouco daquilo que você percebe sobre o que dizem da obra, e aqueles que leram a obra e que comentaram. Enfim, é muito interessante ler e confrontar-se com um estudo sério de um homem da academia sobre um tema muito pouco falado, né? Quando a gente fala sobre livros, geralmente a gente parte da ideia de que eles são lidos, de que quem fala sobre livros sempre leu aquilo que falou, sobre aquilo que falou. Mas a gente sabe que isso também reside muito de um certo temor que as pessoas têm de dizer que não leram. Sobretudo se você estiver num meio intelectualizado, quando você diz que não leu alguns clássicos, as pessoas tendem a dizer, mas você não leu, como é que pode? E ele vai trazer também para a gente uma realidade claríssima, que é, nós não conseguimos ler todos os livros que queremos, e nem é necessário que você leia todos os livros. Quem não se defrontou com uma obra muito referenciada e que, quando você terminou de ler, achou que não era aquilo que esperava, ou até que você se decepciona com o resultado do que leu, ou até quando você abandona a obra porque não vê prazer naquela leitura. Isso é mais um dos argumentos, esse é mais um dos argumentos para suscitar debates em torno da questão de que não é preciso se ler todas as obras. Obviamente que algumas delas vão te dar
a clareza sobre uma perspectiva de um tempo, de uma época, de uma forma de narrar, de uma temática, da forma de explorar isso com técnicas literárias, técnicas narrativas, com formas de construção dos diálogos, com a tradição daquilo que se passava na época, os valores, enfim. Mas é um livro interessantíssimo, que deve ser lido. Eu acho que faz com que a gente também deixe um pouco de lado esse pedestal que nós, por vezes, falsamente nos colocamos, ou algumas pessoas até colocam, que é a de que você lê sempre tudo, você sabe de tudo. Em relação a livros, quem ama, né? É um livro para quem ama livros, é um livro para quem gosta de ler, é um livro para quem é apaixonado pelo tema, pela temática da leitura, pela temática da literatura, e que confronta-se diuturnamente, durante a sua vida, com alguns momentos de certa angústia, quando questionado se você leu aquela obra, se você lembra daquela passagem, daquela obra, e você não leu e não lembra. Ou você fala sobre ela sem ter lido, mas ainda assim a partir de uma concepção daquilo que você pensa sobre um autor, daquilo que você pensa sobre a época, daquilo que você pensa sobre o que dizem daquela obra, os que já leram e que você já ouviu. É um livro que vale a pena ser lido e tem como tese central uma passagem que eu vou ler agora para vocês, para terminar. A tese geral desse livro é a seguinte: To get to the heart of things, I believe we must significantly modify how we talk about books, even the specific words we use to describe them. Bem, vocês não devem estar entendendo nada, mas o livro está em inglês, e se você não entendeu o que eu li, não tem problema. Eu indico para você que está aqui em São Luís e que quer aprender o idioma inglês, o CNA, curso de idiomas CNA, a unidade da Coama, tem material didático de alta qualidade, professores qualificados e com experiência no idioma inglês, uma estrutura maravilhosa de um prédio recém-inaugurado com toda a comodidade, conforto e tecnologia que o estudo atual do inglês merece, e a pedagogia que vai te colocar mais perto do inglês cotidiano, não um inglês formal e antiquado. Então, CNA, Inglês Definitivo, nosso parceiro aqui nas redes sociais, parceiro no nosso canal e apoiador também dos nossos projetos culturais, é a minha indicação para você que quer dar um upgrade na vida educacional e na vida profissional, com a possibilidade de compreensão, de leitura e de fala em outro idioma.